Umas Palavras esteve na 11ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo e entrevistou o escritor mineiro Luiz Vilela. Nascido em 1942 na cidade de Ituiutaba, onde vive atualmente, é considerado um dos principais autores de sua geração. Estreou na literatura aos 24 anos e de lá para cá escreveu 11 livros de contos, novelas e romances, dos quais vários foram adaptados para o cinema, o teatro e a TV. Eu sou Bia Corrêa do Lago e esse é Umas Palavras. Luiz Vilela, o seu primeiro livro, Tremor da Terra, é de 67, você publicou em 67. Mas esse livro, ele tem uma coisa muito peculiar, que foi um livro que você apostou nele, é uma edição de autor, você bancou. E se não tivesse feito isso, a literatura brasileira teria perdido um contista, porque depois que você publicou, você ganhou prêmio, ganhou crítica de página inteira, foi super bem recebido, enquanto antes as editoras não estavam aceitando. Então, queria que você contasse essa história, porque ela é muito interessante e tem um final feliz, né? Você apostou e se deu bem, digamos assim. Como é que foi essa época? Eu mandei meu livro para várias editoras, né? Isso é importante dizer que não foi... Hoje há certas facilidades, né? A pessoa tem aí essas editoras de fundo de quintal. Qualquer um tem facilidades para publicar seu primeiro livro, né? Se o livro vai chegar ao leitor, né? Se vai entrar nessa máquina, essa complicadíssima máquina do livro, são outros 500. Mas o fato é que é muito fácil hoje publicar, ter seu livro aí feito, né? No meu tempo isso era bem mais difícil. Quando eu comecei, quando eu publiquei esse livro aí, o Tremor de Terra, eu estava com 24 anos. E eu digo isso para dizer que não foi, obviamente, uma escolha minha publicar dessa forma. Eu publiquei porque eu não consegui editor. E aí reuni meu dinheirinho, né? E procurei a gráfica mais barata em Belo Horizonte, nessa época. Eu estava lá estudando, né? Já tinha me formado em filosofia. E aí eu, claro, né? Postei tudo, como você disse, postei tudo no livro e ganhei a aposta, né? E a história é longa, porque isso aí tem vários lados, né? Tem, por exemplo, na mesma ocasião que eu publiquei, eu ganhei, né, o maior prêmio literário do Brasil na época, que se chamava Prêmio Nacional de Ficção, de Brasília. Em Brasília. E fui lá, naturalmente, para receber, por uma incrível coincidência, na noite que eu estava lançando o livro em Belo Horizonte, também numa pequena livraria, tudo pequeno, tudo modesto, como se vê. Eu recebi a notícia de que meu livro havia ganhado o prêmio lá em Brasília. Então, lá do lançamento, à noite mesmo, eu peguei um ônibus, né, fui a Brasília receber, e o que eu queria contar é que lá mesmo já apareceram vários editores me procurando para reeditar o livro. Falei, ah, bom, agora é assim, né? E, claro, ele acabou, como era uma edição 1000 exemplares, né, quer dizer, muito pouco, ele acabou sendo, de fato, reeditado por uma editora do Rio. E aí, claro... E a sua vida mudou com isso, né? Mudou, porque você ganhou uma bolsa para os Estados Unidos, você foi convidado para trabalhar no Jornal da Tarde de São Paulo, você viajou para a Europa, quer dizer, foi assim uma aposta num futuro diferente, né? Ou essas coisas de fato começaram a acontecer, não diria isso todas ligadas 24 anos, né? 24 anos, né? Aí já foi para os Estados Unidos, foi Você ficou 9 meses naquelas bolsas de escritor. International Writing Program, né? Em Iowa City, né? E foi realmente, por exemplo, a essa altura eu já tinha até publicado meu segundo livro, que é o No Bar. Depois, como você já lembrou, eu fui para São Paulo trabalhar no jornal, aí fui para os Estados Unidos, depois passei uma temporada morando na Europa, em Barcelona principalmente. E depois eu voltei ainda para São Paulo. Aí, né, num fim de ano que fui passar com a minha família, fui passar uns dias e acabei ficando mais de, essa altura, acho que 20 anos
Mas vamos ficar, quer dizer, na realidade, eles me perguntam muito sobre isso, né? Escritores, jornalistas, então sempre perguntam, por que você voltou para Itiutaba? Eu, a essa altura, digo que há várias versões, né? Dependendo do momento, eu escolho uma ou outra. Qual a versão né? de hoje, aqui na nossa entrevista? Ah, que havia uma mulher fascinante e eu não resisti, eu fui atrás. Ela voltou e eu também voltei, sabe? Essa realidade, estou brincando aqui, né? Mas pode até ser isso também. Essa sua relação com os contos é antiga, quer dizer, você quando faz essa revista História dedicada a contos e a um rapaz super jovem, quer dizer, o que te despertou para os contos, para promover os contistas, escrever contos, ler contos? Como é que foi a sua aproximação com esse tema? Na realidade, não é o conto que apareceu primeiro para mim. Foi a coisa ao meu alcance fazer, porque eu comecei muito cedo, comecei a escrever aos 13 anos. E, bom, nessa época eu escrevia não apenas contos, escrevia poesias, né? Artigos, discursos, eu escrevi de tudo que você pode imaginar. Era um escritor com tudo que tinha direito, escrevia de tudo um tudo pouco. Que pintava eu ia, né? Mas é claro que com o tempo fui caminhando para o conto, né? Por uma, não sei explicar, uma fatalidade, por uma coisa, né, que surgiu, que não tem muita explicação, né? O fato é que eu comecei então a escrever. Mas não foi deliberado, foi o que foi saindo, né? Foi uma inclinação, né? De tudo que eu escrevi, eu acabei escolhendo o conto, né? E isso, naturalmente, está ligado às leituras que eu fazia na época, né? Eu comecei a ler muito cedo também, na realidade, a minha vontade de ler quando criança era tanta que eu não esperei entrar para a escola, eu aprendi sozinho, né? Perguntando, assim, às pessoas perto, aos meus irmãos, pai e mãe, né? Porque eu via, na minha casa, meus pais eram formados, meus irmãos também, então a casa, isso eu costumo dizer muito nas minhas entrevistas, né? Que eu tive a felicidade de nascer numa casa onde havia livros por toda parte, né? Então, meus irmãos tinham lá suas estantes, meus pais tinham, né? Cada um com seus gostos específicos, né? E eu contei uma vez na entrevista, e não é mentira, não. Havia livros até no galinheiro, até na casinha das galinhas. Não sei se elas liam, mas que os livros estavam lá, estavam, né? Porque é aquilo, o livro circulava pela casa, é como se fosse uma pessoa, né? Está sempre um em cima da mesa, outro no galinheiro, outro no escritório do meu pai e tal. Então, lendo tanto, né, eu tive quer dizer, vendo tanto livro, eu tive primeiro essa vontade de ler, esperei a escola, e depois veio esse salto, né, que é o dia que eu conto uma coisa assim também, que não tem muita explicação. Eu, de leitor, passei a escritor. Não há explicação, eu simplesmente me veio aquela ideia de que se ler era uma coisa tão interessante, né, me empolgava tanto, como seria escrever? E aí comecei a escrever e não parei mais, né? Agora, você é considerado um dos grandes contistas, né? Inclusive em alguns críticos importantes, como Augusto Massi e Wilson Martins, colocam você como uma espécie de irmão mais novo do Rubem Fonseca e do Dalton Trevisan. Como é que é? Você acha que tem um parentesco com eles mesmo? Se fosse fazer uma família, você se punha nessa família ou teria uma outra descendência literária que você escolheria? Como é que você se coloca no meio desse mundo de contistas brasileiros? Bom, com relação ao Dalton e ao Rubem, eu sou devedor deles, né? O irmão que deve muito, o irmão mais novo que deve muito aos irmãos mais velhos, né? Realmente eu tenho influência de ambos, né? Na minha literatura, aprendi muito com eles e me sinto muito honrado de ser colocado como um irmão mais novo dos dois. Mas, na realidade, há também, né, outros grandes contistas no Brasil e, aliás, são tantos, fica até difícil, né, você dizer esse ou aquele, né? Porque existe um prêmio Luiz Vilela, que o Centro Cultural Ituiutaba promove. Isso. Então, vocês devem receber muitos candidatos ao prêmio. Como é que funciona esse prêmio? Como é que foi essa ideia? Isso foi uma homenagem que quiseram fazer a mim, né? Criaram o concurso e a Fundação Cultural de lá criaram o concurso e quiseram dar a ele meu nome, né? Uma homenagem, e eu, de certa forma, dou uma assistência quando me pedem indicações das comissões julgadoras, né?
Mas, assim, eu não faço parte propriamente, não. Até eu procuro manter assim, uma certa distância, né, do prêmio, porque eu acho que está lá o meu nome, mas não a minha pessoa física, né, eu não participo, assim, não sei quando me procuram, né. Mas o fato é que esse concurso, ele é nacional e ele publica depois, tendo resultado, um livro, né, com o premiado e os classificados. E ele tem tido uma procura imensa, são pessoas do Brasil inteiro que mandam contos para lá, de iniciantes, a escritores consagrados, que participam também, e até do exterior mandam também. Então, está agora na 15ª edição. E, enfim, quer dizer, eu ajudo como tudo que me procuram, que possa dar alguma ajuda, no sentido agora de dar vez ao autor novo, né? Eu acho que é importante dar essa minha contribuição. Nada, como já lembramos aqui no começo da entrevista, eu apareci através de um concurso, né? É bem que eu acho assim, quer dizer, parece ser muita falta de modéstia, mas com concurso ou sem concurso, eu acho que eu apareceria, porque o importante, afinal de contas, é a obra, não é prêmio, não é, eu digo assim, né, que tem escritores que nunca recebeu nenhum prêmio, né? E estão aí, outros que receberam muitos prêmios e desapareceram. Isso aí é um adendo, né? Uma fitinha que pendura em você, uma medalha aí, que no fundo não quer dizer muita coisa, não. Você está assistindo a Umas Palavras, que hoje entrevista o escritor mineiro Luiz Vilela. Como é que é a sua rotina? É uma coisa que você faz todo dia? Você tem sempre um livro em andamento, ou mais de um? Porque você, além de contos, escreveu 4 romances. Então, como é que é? Teve momentos na sua vida profissional que você resolveu parar e dizer, agora vou escrever um romance? Ou a coisa foi naturalmente se desenvolvendo para romance? Como é que foi? Eu nunca parei, desde que eu comecei aos 13 anos até agora, que eu estou com 62, e no ano que vem, aos 63, completarei 50 anos de atividade ininterrupta literária. Então, porque todo dia você acorda e escreve? Não, aí vamos distinguir, né? Eu estou sempre, claro, dizendo, na realidade a gente escreve 25 horas por dia, porque a literatura... Na cabeça, né? Na cabeça, né? Você está sempre pensando, né? Às vezes uma simples frase que você escreveu ontem, você acha que não está muito boa, você fica com aquilo, às vezes, o dia inteiro na cabeça, né? Um personagem, né? Isso no caso, quando você já está com alguma obra em andamento, né? Então, na realidade, a gente está sempre escrevendo. Agora, essa rotina de, como eu sei que alguns escritores têm, de todo dia, senta, nulladia sine líneas, né? Sine linea, isso aí eu não faço, eu não programo nada, né? Eu deixo as coisas virem, acontecerem, eu não tenho essa rotina, essa disciplina, não. Agora, quando eu estou escrevendo um romance, né, pelo próprio fato de ser um romance, eu me imponho uma certa disciplina. Bom, eu tenho que todo dia escrever um pouco, senão eu não chego lá onde eu quero, né? Mas assim, de sempre, não, eu acho isso muito... Sabe, porque a literatura para mim é vida, né? Não é uma atividade fria, programada, né? Sempre foi, quer dizer, surgiu em mim como uma necessidade interior, como uma coisa que tão importante que eu não consigo me conceber sem ela, né? Não consigo me conceber não sendo outra coisa senão um escritor. Então, agora é um programa, né? Os seus livros, os seus contos, tem sempre uma coisa de desilusão, desencanto, né? Então eu fico pensando, como é que você, o que você diria do estilo Luiz Vilela? Ou como é que é o seu jeito, se tivesse que definir para alguém? Como é que são as suas histórias, de maneira geral? Já disse um crítico paulista que minhas histórias nunca acabam bem. E parece que é assim mesmo, né? Pode ser um happy end que será trágico depois, né? Porque eu termino quase tudo, né, minhas histórias assim, em suspenso, né? Quer dizer, tem até leitores que já disseram, especificamente uma leitora, né, que é a primeira vez que ela leu minhas coisas, ela fala assim, mas seus contos a gente vira a página e não tem mais nada, né? Acabou. É assim mesmo,
Mas e o final? O final você faz na sua cabeça, como você quiser. Né? Construir é uma história quase sempre em diálogos, né? Como se a gente estivesse vendo, né? Mais do que lendo, a gente vê aquela conversa e vai deduzindo pela conversa, né? Quem são aquelas pessoas, que muitas vezes você não explica quem é a pessoa. Pelo diálogo você deduz, né? Então isso é uma técnica, uma coisa muito eu sua, uso né? muito isso, talvez seja uma coisa muito ligada também ao fato de eu ser mineiro, que o mineiro valoriza muito o silêncio, né? Nas conversas e coisas que até Os de não passagem, ditos, os as não ditos, pausas. as entrelinhas, né? As sombras. Então eu uso muito disso por natureza e por descoberta mesmo, assim, quer dizer, uma coisa que eu fui conquistando ao longo do tempo. Hoje eu acho que eu faço isso muito melhor do que eu fazia antes. E cada vez eu venho usando mais, quer dizer, há pouco tempo também na entrevista, eu usei de uma comparação, para mim mesmo foi uma boa comparação, que explicava bastante de uma coisa que eu venho tentando explicar para as pessoas, né? Eu lembrei da Copa do Mundo de 70, né? Quando fomos tricampeões, o Tostão, no auge, né, da fama, eles diziam que o Tostão jogava sem bola, porque ele corria pelo campo, o adversário vinha atrás e o outro dos nossos passava com a bola, né? Então dizia que ele jogava sem bola, que ele levava o cara na conversa ali, literalmente, né, dentro de campo. Então eu faço isso um pouco também. Às vezes eu escrevo sem palavras, eu escrevo com silêncios, né? E então fica toda essa margem que o leitor fica ali, mas foi, não foi, é assim, não é? Isso é intencional, não que é uma brincadeira idiota, né, com o leitor, não, que eu levo a literatura muito a sério, é porque na vida é assim, eu procuro captar a vida, né? Quantos silêncios, né, que às vezes você conversa com a pessoa, você conversa um bom tempo e você acaba descobrindo depois que a conversa verdadeira não era nada daquilo, é aquilo que não foi conversado. Né? Agora então isso é muito difícil, porque você tem que julgar, é uma coisa que tem muito a ver com a música. E eu tenho um assim, equilíbrio ali do quanto é dito, quanto exatamente, não é, né? quanto Quer cada dizer, fala. às vezes o fim que a pessoa pergunta, né, nesses encontros de estudantes, né, com universitários ou colegiais, eles me perguntam muito, porque o jovem não admite a incerteza, né, essa coisa indefinida, né? Ele quer tudo preto, branco, né? O branco, preto, sei lá, né? Quer dizer, que é tudo muito claro, né? Então, eles perguntam assim, mas aí, e o personagem lá no final, ele fez aquilo mesmo ou não? E a resposta, eu não sei, a história acabou ali, como que eu posso saber? Mas essa é a alma do conto, né? A alma do conto, saber né? enxugar, dizer o suficiente e não dizer o resto, né? Exatamente. Acho que essa é a dificuldade de escrever e ler, né? Mas eu vou um pouco além. No meu caso, não é apenas do conto, não. No romance eu acho que eu faço isso também, sabe? Quer dizer, uma zona... Não entrega tudo, né? Não entrega, é uma zona de sombras, né? Em tudo que eu escrevo, quer dizer, porque é a ambiguidade da vida. É muito difícil você ter, eu acho, assim, uma clareza a respeito das pessoas e das coisas. É muito difícil. Então é esse escuro que eu tento... Né? Se não impossível, se não é possível, exatamente. Às vezes é impossível, você jamais terá, né? Então é essa coisa que eu procuro pegar, sabe? Eu acho a vida muito confusa, muito caótica, né? Muito misturada, complexa, né? Então, sabe, não há como... se você quer captar a realidade, né, da maneira mais completa possível, eu acho que é impossível você não usar dessa forma aí que eu procuro fazer. Agora, né? você quando escreve, normalmente, quanto tempo para escrever um conto, para estar pronto? Olha, já teve conto que eu levei 10 anos para escrever. Não que eu ficasse 10 anos todo dia escrevendo. Mas 10 anos para você gostar dele, achar que ele estava exato, né, para chegar àquele ponto, né? Então você põe na gaveta, né, reescreve, amadurece. Uma mão que embrulha no jornal. E é impressionante, sabe? Impressionante como cada vez você descobre uma coisa diferente. Então, para entregar o livro para a editora, é difícil, viu? Eu acho que uma hora você entrega para ficar livre daquela coisa, né? Sabe? Porque sempre poderia mudar uma vírgula, uma palavra. Você não, sabe? Você fala, está pronto, mas se passa um dia e você torna a ler, você descobre, fala, puxa, né? Eu ia entregar com isso, né? Isso não está bom. Agora sim. Mas aí, se você, em termos absolutos, pensar nisso, você nunca realmente vai entregar o livro. Porque você pode sempre descobrindo coisas, né?
Se bem que também, né, isso falei com um certo exagero, mas para dar ideia, se bem que chega um ponto, né, e eu acho que tem que chegar a esse ponto, onde você lê e fala, e eu costumo dizer isso, você se pergunta, quando você considera uma obra acabada? Eu falo de maneira bem simples, quando não há nela mais nada a ser tirado e nada a ser acrescentado. Quando, enfim, ela está redonda como uma laranja, como, né, que não há mais onde mexer. Uma laranja você não tem o que pôr e o que tirar, né? Então aí ela está pronta, quer dizer, quando não há, eu diria, literalmente, quando não há uma vírgula sobrando nem uma vírgula faltando, aí ela está pronta. Aí eu entrego para o editor. Quer dizer, Mesmo que quando mandarem as provas do livro, eu descubro que havia sim uma vírgula faltando, uma vírgula a mais a ser posta, né? Mas é claro que vai chegar num tempo que aquilo vai também cristalizando, né? Então você fala, não é isso mesmo, agora não há realmente o que mexer, tá? Então é um trabalho, para mim, muito demorado, sabe? Eu disse de um conto que levou 10 anos, mas eu não consigo, eu costumo dizer assim, não escrevi nada que ficasse com a primeira versão. São muitas versões, né? Então é um trabalho muito demorado, mas não se pense, né, que também seja muito sofrimento, não, como às vezes a escritora aí, que um cara descabelado, sofre mais, eu acho isso um certo mito, pelo menos no meu caso, quer dizer, esse problema, tem hora que você fica realmente vontade de bater a cabeça na parede, né? Mas há também grandes alegrias, senão seria muito masoquismo, né? Você ficar escrevendo uma coisa que só te dá sofrimento. Então há enormes alegrias, né? Quando você pega uma frase ali que você fala, poxa, né? Mas que frase bacana essa aqui, né? Que disse tudo que eu precisava, né? Ou quando você constrói um personagem, que o personagem vai crescendo, você vai... aquela coisa orgânica, né? Ele fala você escreve uma frase lá na frente que tem uma ligação com a outra que ele já havia dito lá atrás, então você vai percebendo que ele está ganhando vida ali, né? Que ele vai, sabe, se integrando aos outros, a história, isso é muito bom, é muito gratificante, vale tudo, né? Luiz, você está com 2 trabalhos novos, Perdição e Boris e Doris. Vamos falar um pouquinho desses seus 2 novos trabalhos, um romance e uma novela. Do que se trata, como é que foi a ideia para esses 2 trabalhos? Ambos vão ser lançados pela Record no ano que vem, que vai também reeditar toda a minha obra. Então, no lançamento, a novela virá primeiro, e o romance já no começo do ano, e o romance meados do ano. Já então, no lançamento da novela, vão ser lançados também livros meus que estão esgotados. No caso, o meu primeiro romance, Os Novos, e um livro de contos, O Fim de Tudo, que na época ganhou o Prêmio Jabuti, né? Mas, bom, a novela, como diz o título, é um pouco difícil, né, resumir as coisas, mas só para dar uma ideia, é uma constante também da minha obra. Casal, né? Quer dizer, homem e mulher, com tudo que isso implica de entendimento e de desentendimento, enfim, né? A coisa vai longe. Enfim, essa questão, né, de homem e mulher. Que às vezes você trata até com muito humor, tem uns contos que são muito engraçados. Humor, você tocou num aspecto que eu acho fundamental, né? Eu não escrevo nada que não tenha algum aspecto assim de humor, porque o humor está muito presente, não só na minha obra, mas na minha personalidade. Eu não concebo a vida sem humor, né? Eu não consigo, para entrar num dado assim, muito pessoal, eu não consigo me relacionar com pessoas que não têm senso de humor, sabe? Eu acho que o humor é fundamental, sem humor é possível levar a vida. Então, Boris e Doris então, também é casal, mas tem passagens... Tem muitas passagens, né? E no caso do romance também, o Perdição, que já é uma história bem diferente, né? É um personagem que é convidado um dia por uns pastores, eles moram na cidade interior, é um pescador, um jovem pescador, é convidado por alguns pastores para entrar para uma nova igreja, e ele acaba entrando e depois muda-se para o Rio, e há uma reviravolta na vida dele, com lances, né, que você pode imaginar, de droga, violência, tudo que está aí nesse Brasil de hoje, né? Todos os 2 livros se passam na atualidade.
E depois o personagem acaba voltando à sua terra, transformado em situações... Bom, tem de tudo, né, nesse livro. E não acaba bem. Como Também, muitas das suas histórias, né? como a maioria, né? Mas eu acho que a vida é assim, né? A vida acaba com a morte, né? Morte é um happy end ou um unhappy end? Não sei, eu acho que às vezes tem hora que até um happy end. Afinal de contas, achando ou não achando, esse é o nosso destino, né? Mas, enfim, esses dois livros, né, também tem muito diálogo, né, como quase todos os meus. Essa é realmente uma de minhas marcas, né? E, bom, pus lá o meu melhor, né, como sempre eu procuro fazer, né? Espero que sejam também tão bem recebidos quanto tem sido até hoje meus outros livros. Bom, Luiz Vilela, queria te agradecer a entrevista. Foi realmente um prazer conversar com você. Obrigado.